Você conhece algum adolescente que vive isolado no quarto ou que quase não faz contato visual porque está sempre olhando para o celular? Se sim, fique conosco até o final, que nós ajudaremos você de uma forma assertiva a lidar com esse adolescente. Meu nome é Amanda O Moraes, meu é Diane Moura. esse é o Inteligentemente Podcast. Fique conosco. Bem-vindos. Vamos lá, Gigiane, porque a maioria dos adolescentes hoje em dia gostam de ficar isolados dentro do quarto. Bom, primeiro porque o adolescente ele procura a privacidade, né? Uma das principais características do adolescente é, em busca da identidade dele, ele precisa se isolar um pouco da família. Ele precisa ter aquele espaço para que ele possa entender quem ele é, né? Além daquela influência. Então, o quarto é um lugar especial para o adolescente. Sempre foi. É que hoje ele tem companhia dentro do quarto e é sobre isso que a gente vai falar, que é a tecnologia, são as redes sociais, né? Ali ele expressa a sua identidade, ele vive, né, os seus dilemas, é o espaço que é só dele. Então, por isso que o quarto é tão especial. E porque esse quarto, na maioria das vezes, acaba sendo um quarto desorganizado, com roupas jogadas por todos os lados. Por que o adolescente tem esse tipo de comportamento? Excelente pergunta, Amanda. Isso é uma pergunta que eu sempre recebo no consultório. O quarto do adolescente representa o canto dele, aonde ele manda, né? Lógico que ele não tem total autonomia, mas ali é o espaço dele. E o adolescente ele passa por muitos conflitos, muitas crises. Ele muda de estilo de roupa, muda de estilo de música. Ele briga com o amigo, ele faz as pazes com o amigo. Eu costumo dizer que as nossas coisas elas têm relação direta com o nosso estado de espírito, né? Então, quando você está organizado, planejado, a sua agenda está bonitinha, suas gavetas estão organizadas, porque um hábito pede o outro, né? Você quer que as coisas estejam organizadas, alinhadas. Aquele adolescente que está dentro desse quarto, ele não está buscando isso, ele está tirando tudo de dentro dele para provar o que realmente vem dele, o que vem dos amigos, o que vem da família. Essa desorganização ela é muito simbólica. Ela simboliza esse momento do adolescente, dele tirar tudo que ele já recebeu até ali do mundo, das influências, para reorganizar o que ele vai querer. Então, faz parte do estado psíquico do adolescente. A gente vai ensinar ele a se organizar, vai trazer essa expectativa, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a importância disso, mas sabendo que é comum que os adolescentes não sejam organizados. Eu acho excelente falar sobre esse tema. Esse tema é um tema que eu gosto muito, Uhum. porque o adolescente ele está em constante transformação, né? Principalmente no aspecto físico, a gente consegue notar isso, Uhum. né? Os hormônios estão em constante. é, Você vê assim que parece umas explosões de hormônios, É né? verdade. Então, assim, um dia ele não tem nada no rosto, outro dia ele acorda com várias espinhas, né? Então, assim, a forma que o adolescente se vê também muda muito. Essa necessidade do pertencimento a um grupo, Uhum. então, a necessidade do sono, que é maior, né? No adolescente, sono precisa ter mais horas no adolescente. Então, assim, existem algumas necessidades que são pertinentes do adolescente. Sim. Então, como transformar, né? Como ajudar esse adolescente a se organizar dentro do espaço dele, ter cuidado pessoal, organização? Quais são as dicas que você pode ajudar aqui, né? Sim, Dizer para sim, os pais? sim. Eu costumo dizer que, independente desse adolescente ele ter ajuda dos pais para se organizar, dele ter uma funcionária para fazer, ele precisa entender que é responsabilidade dele cuidar das suas coisas. E isso a gente ensina até antes, bem nos rudimentos. As crianças estão ali em desenvolvimento, a gente vai ensinar a deixar o estojo organizado, a apontar os lápis. A devolver aquilo que não é seu. Isso. Você vai ensinando pegou um brinquedo, tem que guardar para brincar de novo com outro, evitar aquela desorganização. Mas a criança precisa brincar espalhando. Tudo bem, então você vai fazendo um combinado, que você vai espalhar, mas depois você vai guardar. As nossas expectativas, elas devem ser realistas, tanto com as crianças como com os adolescentes. Ensinar é diferente do outro captar.
né? Quando a gente pensa, por exemplo, na escola, o professor ele ensina algo novo para o aluno, mas ele sabe que ele vai precisar repetir aquilo várias vezes até que o aluno absorva, e várias vezes e muitas vezes de forma até diferente, de formas diferentes para que a criança, o adolescente, o aluno absorva aquele conteúdo. A gente tem uma ideia assim, não, mas eu ensino todos os dias e ainda assim mantém as coisas desorganizadas, você não faz ideia. Sim, é uma construção a longo prazo. Por isso que a infância ela é um período, né, de 12 anos, a juventude e a adolescência também, né? Então você imagina seu filho chegando nos 20 anos, são 20 anos trabalhando para que esse adolescente ele tenha responsabilidade com as coisas dele. Outra dica de ouro é que assim, ensine esse adolescente, essa criança, ser grata, né, pelo funcionário que fez, ser respeitoso, né? Então, come no quarto, deixa prato, pacote de bolacha, deixa roupa íntima lá jogada, como se o funcionário fosse muito além de funcionário, um escravo, que devesse se submeter a toda a falta de educação e limites. E isso é muito prejudicial. Às vezes, os pais não querem colocar esse limite quando é criança, quando é adolescente, e quando começa a chegar na fase adulta, lá dos 18, 20 anos, isso se torna insuportável, né? Aí vem o pai, a mãe fala, Jane, mas olha, não tem modos, é tudo jogado, é tudo bagunçado, eu tenho vergonha até da funcionária entrar no quarto. Então, assim, a dica é ensinar, mesmo que essa pessoa tenha ajuda, porque ela vai ter por muito tempo dos pais ou de uma funcionária, sei qual é a rede de apoio que essa criança, esse adolescente vai ter, mas que ele é protagonista, ele é responsável. Até para delegar o que ele precisa que o outro organize para ele precisa ter noções de organização e de limpeza. Então, é ensinar, independente dele estar pronto para absorver, que eu falei das expectativas, e independente de ter uma rede de apoio para ajudá-lo. Sim. Eu ouço muito falar assim, né? Alguns pais até que têm Uhum. uma fala que, ai, quando ele era pequeno, ele não era assim, Uhum. era uma criança tão meiga, tão organizada, falava com todo mundo, educadíssimo, e aí só foi crescer. E agora deixa tudo desarrumado, não fala na hora que não quer, não cumprimenta, é rebelde, joga as coisas. Então, assim, acho que é importante também a gente alertar. Existe essa frase, né? Não é fácil lidar com um adolescente, mas também não é fácil a gente lidar com mudanças. Uhum. E o adolescente, ele ainda é dependente, mas você pode realmente colocar nele alguns limites e ajudar esse adolescente na autonomia dele. Perfeito. Não é isso? Isso mesmo. É porque, assim, independente desse adolescente ele ser muito inteligente, dele ser muito falante, ser desenvolto, ele ainda precisa de ajuda, porque existem adolescentes que são muito autônomos, né? E existem adolescentes que são mais dependentes. Mas ainda assim, a caminhada do adolescente precisa desse trabalho. O que eu percebo é que os pais muitas vezes chegam na adolescência já cansados, sabe? Então, assim, o que a criança aprendeu, se tiver mudanças, vai incomodar. Mas o que a criança não aprendeu até agora, vai incomodar demais. Então, o que o pai faz? O pai, a mãe, o cuidador. Ah, tá crescido, já não vai mudar mais, esse é o jeito dele. E abandona esse processo. Desiste. Então, assim, vira uma verdade, um rótulo, que esse adolescente ele é preguiçoso, que esse adolescente é desorganizado. É bruto, é mal educado. Isso. E como é importante o que a gente está dizendo aqui, que é uma fase, essa desorganização do ambiente onde ele está, faz parte da organização interna que ele está construindo, né? Você não pode rotular porque ele vai se apropriar. Né? Então, pelo contrário, você fala, filho, vamos lá, eu vou te ajudar. Olha, toda sexta-feira eu vou entrar no seu quarto, eu vou te ajudar, nós vamos organizar suas coisas, tirar o que é para lavar. E assim, você vai colocando limites também, né? Então, tem muita roupa que fica para lavar porque ele não põe para lavar.
Será que, de repente, ele ter menos roupas e menos opções de roupas na gaveta não vai ajudar ele a manter a gaveta mais organizada e também a colocar essas roupas para lavar, porque senão vai faltar? Às vezes, pequenas atitudes de organização ajuda o adolescente, porque você joga lá uma gaveta cheia de coisas que já não servem mais, né? Coisas que ele também não gosta de usar. Então, ajudar ele a entender o conceito do que é necessário, do que precisa fazer. Ninguém nasce pronto. A gente vê um filho crescido e pensa que, pô, tá com folga. Mas não é isso. Mas também eu quero falar para você que é adolescente, que está nos ouvindo, você tem que gastar a sua energia, a energia dessa idade, fazendo coisas produtivas para você mesmo. Então, assim, o que você está... Parece até clichê falar isso, mas o que você está fazendo hoje na sua vida vai repercutir no amanhã. Então, se você está deixando tudo desorganizado, não está gastando a sua energia com coisas boas, você vai ter as consequências disso. Então, mãos à massa, porque você tem força, você pode sim fazer algumas coisas, ter mais criatividade, começa a arrumar seu guarda-roupa de uma outra forma, né? Começa a trocar, por exemplo, aquela gaveta lá era a gaveta das cuecas, das calcinhas, você troca, muda, coloca ali meias de uma forma diferente, começa a usar sua criatividade dentro do seu quarto, você vai começar a estar num ambiente mais arejado que vai te ajudar a se organizar internamente também. Né? Eu costumo brincar que a adolescência é o dilema do Homem-Aranha. Com grandes, né, dons, vem grandes responsabilidades. Então, assim, no momento que o adolescente cresce e ele já não pensa mais como uma criança, ele ganha uma responsabilidade nova que, assim, ele percebe o mundo. Ele sabe o que é organizado, o que não é organizado, o que é limpo e o que não é limpo, né? Então, assim, junto com essa responsabilidade de ver o mundo de forma mais adulta, ele também tem a responsabilidade de se comportar de uma forma mais madura. É lógico que a gente não está cobrando que ele seja um adulto, mas que ele seja um adolescente responsável. Você falou como que não deixa esse adolescente folgado, como que a gente pode ajudar ele com dicas. Eu diria assim, ensine a ter pequenas responsabilidades desde pequeno. Né? Então, é uma criança pequena, coloca a mesa, enxuga a louça, tira pó. Precisa ter tarefas. Precisa. Né, independente de ter alguém na casa para fazer. Né? Diane, mas eu tenho funcionárias. Diane, mas eu que gosto de fazer do meu jeito. Bom, se você não quer ter uma pessoa dependente, que não saiba fazer nada, desorganizada... Que dê problema no casamento. Isso, que tenha vários problemas, né, de organização pessoal. Você precisa ensinar o seu filho a ter essa responsabilidade com as coisas dele, com o ambiente dele. Tanto meninos quanto meninas. Porque ainda existe... uma ideia que isso é uma regra para as mulheres. Uma né? ideia que as meninas vão lavar a louça, né? Vai arrumar a cama e o menino pode jogar bola. Esquece isso. Então vamos lá. Por que o adolescente faz do quarto um refúgio? Essa pergunta ela é muito boa. Por quê? Há muito tempo atrás, estou brincando, não há muito tempo atrás, na nossa época, há uns 10 anos atrás, a gente via até nos filmes, né? Na nossa época é mais de 20 anos. Por isso que eu falei, não é muito tempo, não. Você pegava um adolescente e falava para ele assim, vai para o seu quarto. Isso representava um castigo, uma disciplina. Né? Você não vai sair com seus amigos, você não vai ver TV, você não vai ficar aqui perto da família, vai lá pensar no seu comportamento. Hoje, né, atualmente, de uns anos para cá, e eu tenho visto isso muito, os pais vêm falando isso para mim, das crianças, dos adolescentes. Giane, eu mando ir pro quarto? Falo, tudo bem, tem brinquedo, tem videogame, tem TV, tem celular. Se tem celular, tem os amigos, tem redes sociais, tem um diário onde ele vai lá twittar, onde ele vai escrever o que ele pensa, né? O quanto a família está sendo opressora. Sim. Ele vai extravasar, vai ficar longe de quem aborreceu ele, então é um prêmio ir para o quarto. Então, o quarto hoje do adolescente, ele tem várias funções novas que não tinham na nossa época, quando nós, né, adultos, íamos para o quarto. Né? Então, ir para o quarto antes era você ir para pensar. Hoje, a única coisa que acontece é o isolamento da família.
porque todas as outras coisas continuam iguais. Então deixou de ser um castigo, vai para o seu quarto. Deixou de ser um castigo. E o quarto virou, então, um lugar de acolhimento. Ele deixa, com o passar desse tempo, desses 20 anos, né, que a gente brincou, de ser um lugar para dormir, para refletir, para ficar sozinho, para ser um lugar para dormir, para falar com os amigos, para jogar, para ver série. Então, esse lugar, ele não é um lugar mais de repouso, de solidão. É um lugar onde eu posso encontrar acolhimento. Para o adolescente é encontrar acolhimento, porque ele vai ver ali no celular dele a celebridade que ele gosta, ele vai ouvir no fone uma música que ele gosta. Então, o quarto, ele tem esse aspecto, e a gente precisa atualizar a nossa visão, porque senão também o quarto vira um vilão. É lógico que os excessos, eles existem. O novo filme do Croods é muito interessante, né? O Croods 2, que é aquela família da caverna, ele traz uma crítica à vida moderna, né? Então, a família da caverna encontra uma família que já não é mais da caverna. Então, é toda modernizada, ela tem banheiro, ela tem chuveiro, tem elevador e tem privacidade, né? Então, a família que dormia todo mundo um em cima do outro, cada um vai ter seu quarto, cada um vai ter o seu espaço. E o pré-adolescente encontra uma janela, e a janela vira uma TV. Ao invés dele ir lá para o quintal, brincar, contemplar, ele fica lá. Nossa, olha o mamute! Olha essa cachoeira, olhando pela janela. E ele fica tão dependente daquela janela, que seria uma espécie de TV, que no meio de uma fuga deles, ele precisa de uma janela portátil. E ele quebra um quadrado, assim, para imitar um tablet, né? Lógico que a gente entende que é uma metáfora em relação ao tablet. Então, ele está na natureza, com um negócio ali, olhando para tudo. Então, esse excesso, né, faz com que a gente perceba o quê? Que a criança, o adolescente principalmente, ele se relaciona com o mundo através da tela, dentro desse quarto que é um refúgio. Então, se nós, adultos, não procurarmos ter uma conexão, ali vai ser a nova caverna. Vai ser o lugar onde a criança, o adolescente vai ficar o tempo todo. E aí, quando você quiser ensinar algum princípio, algum valor, você não consegue mais, porque está muito distante. E o interessante da crítica desse filme que eu estou trazendo é que o nome dos adultos, dessa comunidade de homens, né, que não são mais da caverna, são os bem melhores, né? E será que é bem melhor esse estilo de vida? Né? No final, eu não vou dar spoiler, mas traz essa provocação. Será que é bem melhor ter uma vida moderna, cheia de facilidades e distante um do outro? E a gente precisa entender que isso é uma realidade, não tem como colocar nossos filhos numa bolha, mas a gente também não pode criar um desconhecido. É verdade. Ontem eu dei também uma palestra para adolescentes e nessa palestra eu falei sobre aquele documentário do Dilema das Redes. E eles ainda não tinham assistido, nenhum. E achei muito interessante porque todos ficaram interessados em assistir. Eu falei um pouquinho do documentário e o quanto hoje em dia nos falta privacidade por conta das redes. E é muito importante, né, isso que você está falando para os pais, esses alertas, porque existe uma desconexão, muitas vezes, uma por conta do entendimento do pai, porque é um entendimento geracional. O pai entendia aquilo da geração dele, que é uma linguagem completamente diferente dos adolescentes de hoje. Né? Com o avanço da tecnologia, com toda essa rapidez, os adolescentes estão vivendo outras coisas. Não são mais os mesmos problemas se repetindo, né? Existem coisas novas aí. Então, os pais precisam fazer esse movimento de se atualizarem também, até para conseguir se achegarem Isso aí. aos nossos filhos. Porque não adianta também o pai e a mãe achar que do jeito que os pais dele falavam com eles, olhava de um jeito sério e o adolescente, eles já interpretavam com medo, melhor eu ficar quieto. Iam para o seu lugar, ficavam quietos, não faziam mais um mau comportamento. Hoje em dia é diferente.
você não vê isso. Então, assim, de que forma que você, sendo pai, né, sendo autoridade, sendo mãe, não perdendo a sua autoridade, porque assim, antes de você ser amigo da sua filha e do seu filho, você é pai ou mãe, né? Então, assim, existe uma responsabilidade do papel ali que você tem e é seu filho, precisa te obedecer, certo? Sim. É uma autoridade. Então, assim, de que forma que você vai se chegar ao seu filho também? Você falou de conexão, fiquei pensando que conexão que os pais vão estabelecer para não se perderem nesse momento. É interessante isso que você está falando, porque assim, o que os adolescentes trazem muito para mim é assim, enquanto eles eram crianças, os adultos não se interessavam por eles. No sentido, isso é besteira de criança, não quer ouvir, você fala demais. Naturalmente, essa criança, ela aprendeu a ser ouvida de outra forma. Através do TikTok, através das mensagens com os amigos. E aí o adulto, ele quer se conectar, ele já não tem espaço mais. Não é que seja impossível, não é impossível. Tudo que os nossos filhos esperam é que nós sejamos próximos deles. Mas imagina alguém que já está muito frustrado com você. Né? Não vai ser uma porta aberta. Você vai ter que pegar uma fendinha e vai abrindo, vai se achegando. Opa, eu vou fazer um brigadeiro hoje, você não quer fazer comigo? Eu vi uma série interessante, vamos assistir lá na sala. Ou então, às vezes, você entrar dentro dessa caverna também. No livro Quem Ama Educa, do Issam Itiba, ele fala uma coisa interessante. De repente, você pega a bandeja e leva para dentro do quarto. Né? Mas para quê? Para deixar lá para ele a refeição? Não leva 2 bandejas. Né? Então, Então, você chama ele para tomar um café, um lanche, ele não vai? Então faz um lanche para você e para ele, vai lá, fica lá do lado dele, comendo. Se achegue, né? Se achegue. Isso que você falou é fundamental. Vai ajudar com que ele se sinta seguro para sair dali. E também tem aqueles pais que ficam melindrosos, né? E até disputam algumas coisas com os filhos. Por exemplo, assim, não, mas ele que tem que se achegar a mim. Não. Eu ouço muito isso. Verdade. Não, mas ele que mudou na adolescência. Ele que é o filho. Ele que é o filho, ele que tem que vir ver filmes com a gente na sala, ele que tem que... tudo bem, né? Isso pode ser até lógico, né? O filho vir. Só que assim, se ele nunca vir, o que você vai fazer? Você vai continuar desconectado do seu filho? E vai virando um abismo, né? O que era a distância de um quarto vai virar a distância de um bairro, uma distância de uma cidade, e às vezes a distância não vai ser você morar aqui no Brasil, seu filho, sei lá, no Japão, exato, mas a distância emocional, exato, né? Então, a gente precisa pensar que nós somos seres que vivemos por padrões. Coisas que a gente aprende a fazer na infância, na adolescência, possivelmente a gente vai carregar para a vida adulta. A gente vê isso no cotidiano do consultório, né? O lindo de tudo isso é que a gente pode mudar. Né? Em qualquer época da nossa vida nós podemos mudar, né? Das nossas vidas. Mas na adolescência, em especial, a gente precisa dessa insistência dos pais para que as coisas sejam mais tranquilas, mais saudáveis. É verdade. Isso pode mudar todo o ambiente da família, totalmente, né? Mas os pais, não é porque são pais que não precisam aprender também, né? Então, ainda falando desse isolamento, quais são os perigos desse tipo de atitude nos adolescentes? Uma das principais você já comentou, que é essa perda da conexão, se tornar um desconhecido para os pais, né? Então, esse adolescente pode estar doente, precisando de ajuda, você não sabe. Você pode ter um filho que está experimentando drogas e você não sabe. Ou que está em algum tipo de perigo, sofrimento, e você não sabe porque ele é um desconhecido. Ele não confia em você, ele não mostra para você quem ele é, o que ele sente, o que ele vive. E o segundo é pensar, lembra que eu falei que a gente precisa atualizar o espaço do quarto? Que assim como em outros ambientes, o quarto agora se torna um lugar perigoso. Com quem que o seu filho fica falando ali? Né? Então, a internet é um ambiente onde um influencia o outro o tempo todo. Agora, com as redes sociais, são dicas, são informações. A gente vê, por exemplo, a popularização dos cigarros eletrônicos, de um monte de coisa que, graças às redes sociais, vai
sendo apresentado para os jovens de forma muito, assim, muito rápida e muito cedo, muito precoce. Então, assim, é o distanciamento e é a influência que esse jovem, esse adolescente recebe o tempo todo, isolado ali, sem você saber quem é essa má companhia, né? Quando nós éramos adolescentes, estávamos no nosso quarto para dormir, para descansar, para castigo, para refletir. Hoje estamos para socializar também. Então, assim, as más companhias os nossos pais identificavam como? Olhando, né? Olha, Amanda, não fica com essa amiga não, que ela é falsa. Senti no jeito que ela te olha. Olha, Amanda, essa menina, não sei. Não gostei da postura dela, acho que ela tá mentindo, né? Os pais tinham aquele feeling de olhar nos olhos do seu amigo e por experiência, e era certeiro, né? Hoje os pais não têm essa experiência de olhar nos olhos do amigo, porque às vezes aquele amigo tá lá do outro lado do Brasil, não sabe quem é. Então, é um espaço também que pode ser perigoso por conta dessas influências. E agora estou ansiosa para saber quais são as dicas para lidar com essa realidade existente. Primeiro é respeitar. Tudo isso que a gente trouxe de informação é para entender que é uma fase, que essa desorganização, que esse isolamento faz parte de todo o processo de amadurecimento, de organização interna do adolescente. Então, não adianta ficar criticando. A crítica excessiva faz com que o adolescente se afaste, é uma característica deles também, né? Eles não dão conta, como a criança, de você falar uma coisa, ela engole, que também não é saudável, mas ela continua ali do lado dos pais. O adolescente, ele vai se distanciando. Evitar as refeições no quarto, apesar de eu ter falado, né, aquela dica de leva a bandeja para os dois, mas, se possível, tire ele dali. Chame ele para cortar a comida junto com você, preparar, tomar um sorvete, tomar um açaí, né? Eles gostam de açaí, leva para açaí, tira eles do quarto. Isso é importante. E a alimentação acho que é uma excelente desculpa, porque é um momento que todo mundo pode sentar juntos, faz sentido. Eu falo muito para minha filha, a comida não pode ser carregada pela casa toda, tem insetos, né? A questão da higiene, da organização. Eu prefiro que a gente coma aonde precisa, né? Onde a gente tem recursos para manter limpo, tudo. Então você vai trazendo ali coerência para que esse momento seja em família, juntos. E isso eu acho que ajuda demais, acredito que ajuda demais. Essa questão de cada um fazer a sua refeição num lugar, num horário, contribui muito para o distanciamento da família. Se interessar pelo universo do adolescente. Então, assim, muitas coisas, às vezes as mães falam para mim assim, Diane, mas é muito esquisito, né? Essa música que gosta, agora tá vestindo umas roupas, meu Deus do céu, umas maquiagens. Então, a gente precisa ultrapassar esse crítico que nós temos e se aproximar, né? Por que você gosta dessa maquiagem? Tem alguém que canta, que atua, algum ator, alguém que você gosta, admira, aí você vai ver quem é essa pessoa, você vai se aproximando do universo do seu adolescente, vai conversando com ele sobre isso. Eu vejo o quanto eles ficam felizes quando eles me falam de séries, de música, e eu vou ver. Aí eu falo para eles, eu fui assistir aquilo que você me falou. Foi, né? E aquilo já conecta, verdade, não é? Mesmo. Eles adoram que a gente ouça a música que eles gostam. Isso. Eles se conectam na hora. Demais, funciona muito. Quando você dá ouvidos e consegue assistir ali uma série, um filme, uma música, como eles ficam felizes e como isso conecta a gente. Eles se sentem valorizados, né? O ideal é que essa construção seja feita desde a infância, que os pais deem atenção para os sentimentos, para os gostos do filho desde pequeno, que consiga fazer pelo menos uma refeição juntos, que passe tempo juntos, mas não é impossível resgatar esse relacionamento na adolescência. Às vezes os pais ficam aflitos quando a gente fala isso, porque eles falam assim, agora já é adolescente, eu já errei muito, né? Com os podcasts, às vezes eu recebo mensagens assim, nossa, Diane, eu assisti e percebi que eu erro muito, né? E assim, todos nós erramos, nós aprendemos, né? O tempo todo. E tudo bem, o interessante, o positivo é você reconhecer os seus erros, seus acertos e corrigir o que for possível, ajustar a rota. O adolescente ainda é uma pessoa, assim como adulto, né? Qual é o adulto que não quer receber um elogio, um reconhecimento dos pais?
Quem é que, sendo adulto, não quer ser o orgulho dos pais, né? É uma importância que nunca vai deixar de existir. Então, se você, por algum motivo, né, ou alguma coisa que nós compartilhamos aqui, identifica que, nossa, eu errei nisso, eu não tenho feito, então tá bom. O que você pode fazer para começar a fazer essa aproximação? Como você pode entrar nessa caverna, nesse refúgio? Como você pode tirar esse adolescente desse refúgio? Você não vai tirar ele por inteiro, porque faz parte desse momento, mas você pode estar com ele junto nesse momento. Presente. Eu acredito que esse é um caminho possível. Muito bem. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Gostaria de fazer mais alguma consideração, Tiane? Gostaria. A gente sempre gosta, né? Eu gostaria de colocar para vocês que o adolescente, ele não é um aborrecente, né? Desconstrói essa ideia que o adolescente é a fase mais difícil, porque com certeza você conhece adultos bem difíceis. Né? E quando você olha para o adolescente como mais um sujeito, mais um indivíduo que está passando por uma fase que é diferente da sua, mas que você já passou, e que assim, você fazia muitas coisas que seus pais achavam estranho, diferente, e você é um bom adulto, um adulto responsável, olhe com essa gentileza para a adolescência dos seus filhos. Pode ser um período de memórias positivas. O que tem me entristecido muito no consultório é perceber que um momento que, por exemplo, na minha vida foi tão feliz, né, onde eu tinha muitos amigos, estava sempre junto com eles, que eu passeava, e passeava poucas coisas, né, pegava a bike, ia pra praia todo final de semana, fazia amizade com desconhecido. Eu lembro que minha mãe falava assim, mas você vai pra praia com quem? Eu com ninguém. Chego lá, eu conheço alguém, ou eu vou encontrar alguém, porque todo mundo vai pra praia no final de semana. E hoje eu converso com os adolescentes, não, é muito difícil fazer amizade, é muito difícil se sentir pertencente. E assim, poxa, o que mudou? Foi a mesma fase, eu tinha crises, uma hora eu gostava de uma música, outra hora eu gostava de outra música, gostava de um estilo de roupa, depois eu gostava de outro estilo de roupas, e tudo bem, né? Mas o que me chama atenção é por que hoje o adolescente se sente tão perdido e tão triste muitas vezes. Eu acredito que porque de uns anos para cá, essa ideia que a adolescência é uma fase difícil, que eles são estranhos, que eles não querem conversa, que eles são agressivos, tem sido propagada através de filmes, né? Então, o filme sempre tem um adolescente desbocado, que é agressivo com os pais. Poxa, mas isso não é um padrão. Não deveria ser um padrão. E se isso está acontecendo, se aproxime do seu filho, descubra o que está acontecendo, para que vocês construam aí uma memória positiva dessa fase e a base para a vida adulta de uma forma mais assertiva e feliz. Muito bom. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber mais informações de qualidade dentro da área da psicologia. A gente está sempre aqui trazendo temas atuais, temas importantes, que você vai colocar em práticas, dicas práticas, livros, séries, filmes. Sim. Então, assim, as nossas experiências também de muitos anos no consultório. Então, comente aqui o que você achou desse episódio, encaminhe para mais pessoas para que essas informações ricas possam chegar a mais pessoas e ajudar também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal, até!